Graça e paz, meus irmãos, bem-vindo a mais uma escola bíblica online. Nós estamos fazendo aqui, entrando num novo mundo para a nossa igreja, um mundo virtual. Escola bíblica online, é isso. Diante desses problemas que nós estamos tendo no nosso mundo, essa é a solução para nós estarmos aí, juntos, separados por uma tela de computador, de um celular, de um tablet, mas juntos, unidos, ligados na palavra de Deus. Então nós temos aqui estudado na nossa escola bíblica a revista Vitória na Adoração, a revista que fala sobre adoração, uma revista que fala sobre culto, como que nós devemos cultuar o Senhor, como que nós devemos adorar ao Senhor. Hoje nós vamos entrar numa temática muito importante. Qual que é o tema? Os elementos do culto cristão. É a lição número 8 da nossa revista. Se você tem aí a sua revista em mãos, você pode acompanhar. Se você ainda não tem, está disponível aqui na secretaria da nossa igreja para comprar, valor de R$7, baratinho. Você tem um material muito precioso aí para a sua vida. Mas antes de nós começarmos aqui a nossa escola bíblica, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia e o teu cuidado pelas nossas vidas? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem abençoado o teu povo, tem abençoado a tua igreja, meu Pai. Senhor, nós queremos andar na direção do Senhor. Nós queremos andar, Pai, na direção que o Senhor está nos apontando, meu Pai. E isso passa pela adoração. E isso passa pelo nosso culto, meu Pai. Que o Senhor venha nos ensinar esta manhã, Deus. Assim como tem nos ensinado durante todos esses dias, Deus. Sê conosco, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Então, os elementos do culto cristão. Se você não conhece, se você não sabe, você vai aprender hoje. Mas antes nós temos que aqui introduzir com um texto base, que se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 2, no versículo 42. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você está aí com uma Bíblia em mãos, ou que você abrisse o seu aplicativo da Bíblia, você pode ficar à vontade. Mas em Atos 2, no versículo 42, diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Um texto muito conhecido, igreja primitiva, a igreja que começou a espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o objetivo desta lição? O objetivo desta lição é reconhecer os elementos que devem ser usados no culto público. Mas como que a gente conhece esses elementos? Onde que esses elementos eles estão? É aí que nós vamos ver dentro da palavra de Deus. Uma pequena introdução sobre culto. O culto público, o que é o culto público? É o meio pelo qual a igreja manifesta de forma mais notável o conteúdo da sua fé. Nós temos falado aqui que o culto público é apenas uma parte. A totalidade da nossa adoração, a totalidade da nossa vida está na vida ao vivo, na vida lá fora. Aqui na igreja, nós não estamos podendo cultuar por uma questão de saúde, mas aqui é somente uma parte. Nós viemos aqui quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, outros dias de trabalho, mas isso aqui é apenas uma parte. O total está lá fora. O total está na nossa vida lá fora. Então, no culto, nós oferecemos a Deus uma resposta àquilo que nós sabemos que Ele é e o que Ele tem feito por nós. O que Ele é, como nós os conhecemos, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, e o que Ele tem feito de fato. O que o Senhor tem feito de fato. Então, negligenciar o culto público é sofrer um imenso prejuízo. Se você negligencia o culto público, você não está respondendo. Está faltando um detalhe na comunicação aí, está faltando alguma coisa. Então, negligenciar a igreja, negligenciar o culto público, falha de comunicação, está faltando alguma coisa. Nós vemos que durante a história, principalmente na reforma protestante do século XVI, na igreja dali do século XVI, nós podemos aprender muitas coisas. E nós podemos aprender que o maior foco, a maior preocupação dos reformadores do século XVI era a adoração. Nossa, mas não era outra temática, não era justificação pela fé, não era salvação.
Mas, basicamente, duas questões tinham suma importância: a adoração e a salvação. E nesta ordem, os reformadores, eles se importavam muito mais com a adoração. Como que eu estou adorando a Deus? Estou adorando o Deus verdadeiro? Estou adorando a Deus de forma correta? E a salvação. A salvação é pelas obras. Salvação, sou eu que me salvo? É Cristo que me salva, nos méritos de Cristo? Então, esses eram os dois enfoques da teologia protestante do século XVI, da reforma protestante do século XVI. Como Deus deveria ser adorado era a pergunta crucial da época. Era a pergunta que comandava o ensino teológico da reforma protestante, o ensino teológico do século XVI. E nós vemos um teólogo chamado Terry Johnson, que ele diz o seguinte: o verdadeiro conhecimento de Deus leva à adoração correta, que por sua vez leva ao viver correto. Os teólogos da reforma pregavam só lhe deu glória em todas as áreas da vida, porque eles tinham em vista a adoração. Então a adoração é muito mais do que apenas um período de 1 hora e meia dentro da igreja. A adoração, ela é levada para a vida toda. A totalidade da adoração, ela está na vida, não está numa hora e meia da igreja, do culto público. Não que o culto público não seja importante, ele é de vital importância. Mas a adoração está lá fora. A adoração está na forma que nós demonstramos o nosso amor pelo próximo. A adoração está na forma com a qual nós adoramos a Deus. Não importa as circunstâncias como nós costumamos cantar. Então o culto, ele não visa agradar pessoas ou satisfazer algum desejo pecaminoso, o desejo pessoal, ou de apresentar uma aeróbica cultual, como nós temos visto em N igrejas, ou um show culto. Então o culto, ele não visa isso, não é o propósito do culto. O propósito do culto não é esse. Por quê? Porque o culto, ele é oferecido a Deus, conforme as próprias prescrições divinas. E é o Senhor Deus que julga o nosso culto. É o Senhor Deus que julga a nossa oferta. E ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua escritura. Porque no culto nós temos que buscar o prazer de Deus, não buscar o nosso próprio prazer. Na aula passada nós vimos sobre a adoração que agrada a Deus, não a adoração que agrada a nós. Então a adoração que agrada a Deus busca o prazer de Deus e nos faz santos a cada dia. Então nós vamos aprender agora sobre o princípio regulador do culto. Há um princípio para o culto cristão, há um princípio para a liturgia cristã, e esse princípio se chama princípio regulador do culto. Qual que é o princípio regulador do culto no pensamento moderno, no pensamento dos nossos dias, e que também era da igreja luterana, das igrejas episcopais da reforma no século XVI. O pensamento é que o que não for diretamente proibido na Bíblia é permitido no culto. O que a Bíblia não proíbe é permitido no culto. Mas qual que é o pensamento deste princípio regulador do culto? O pensamento reformado, o pensamento das igrejas reformadas, é que o que não for diretamente ensinado na Bíblia, ou necessariamente inferido do seu ensino, é proibido no culto. Então, o que não está na Bíblia, eu não posso fazer no culto. O que não está na Bíblia, não provém do Deus Trino. Então, não deve ser um elemento do culto. Diferentemente do que outros pensamentos dizem que o que não for diretamente proibido na Bíblia, pode fazer no culto. Não. O que não for ensinado na Bíblia, não pode entrar no culto público. Este princípio, chamado de princípio regulador do culto, ele afirma que só é permitido ao culto aquilo que tiver fundamentação bíblica, aquilo que tiver fundamentado na Bíblia. Esse princípio, ele afirma também que o culto, ele é ordenado somente por Deus. E o falso culto, ele é algo que ele não ordenou. O falso culto é algo que ele não ordenou. Como nós vimos, Deus, ele prescreve a forma que ele quer ser adorado. Deus, ele procura adoradores. É o trabalho de Deus. Prescrever e procurar adoradores. Não é o trabalho
nosso. Então nós vemos no símbolo de fé da nossa igreja, a confissão de fé de Westminster, falando sobre o culto público, nos traz este princípio regulador do culto. Nos traz a ideia de que somente o verdadeiro Deus pode determinar como ele importa ser adorado, o modo pelo qual ele deve ser adorado. E nada pode ser praticado durante o culto a Deus que não tenha sido estabelecido na palavra de Deus, na revelação de Deus. Então, por mais impressionante que seja a adoração planejada pelo homem, nós temos aí cultos que duram horas e horas e horas, nós vemos cultos com muitas inovações sendo colocadas. Se essas coisas não forem dirigidas por Deus, através do Espírito Santo de Deus, não é um culto que agrada a Deus, não é aceito por Deus. Não vai passar apenas de uma tentativa de uma boa obra humana, no afã de conseguir o favor divino e o favor dos homens, mas não vai ser um culto verdadeiro, não vai ser um culto que agrada a Deus, como nós vimos na aula passada, no domingo passado. Então esse princípio, ele se convencionou como um princípio regulador do culto, aquilo que regula o nosso culto, como que nós devemos adorar o Senhor. O culto cristão, meus irmãos, ele tem como uma de suas mais tocantes marcas a espontaneidade do adorador. O PRC, o princípio regulador, ele não tira essa espontaneidade. Ele não tira, nós não nos tornamos aqui bonecos, como algumas pessoas aqui costumam dizer. Não. Esse princípio, ele não tira a espontaneidade do adorador, ele não tira a liberdade do adorador. Por quê? Porque o crente, ele não cultua a Deus movido somente pelo dever ou por obrigação, mas ele faz porque ele tem prazer nisso. O crente, ele adora ao Senhor porque ele tem prazer ao Senhor. O crente cultua ao Senhor porque ele tem prazer no Senhor. Olha essa citação. O culto que os cristãos oferecem a Deus, não somente como dever, mas como prazeroso privilégio, é uma resposta à experiência especificamente cristã da salvação. Então, a nossa adoração, aquilo que nós prestamos a Deus, nós vimos que culto é serviço. Culto é mais do que cantar, mais do que adorar, mais do que levantar a sua mão e ouvir uma palavra. O culto é o serviço. Então, isso vem da nossa experiência de salvação. A nossa experiência de salvação, como que nós estamos demonstrando a nossa salvação, determina a forma com que nós nos comportamos no culto público. É isso que esse texto quer dizer. Então, o princípio regulador do culto não tira a liberdade de quem está adorando, de quem está cultuando. Pelo contrário, há uma liberdade movida por gratidão, por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele faz. Mas não é uma liberdade sem fronteiras. Não é uma liberdade com desordem. A ordem, o culto, ele tem que ser com ordem. Não tem que ser com desordem. E nós vemos que essa ordem ela está baseada, está estabelecida na palavra de Deus. Qual que é o princípio adotado hoje nas igrejas? O princípio de culto nas igrejas hoje é um culto onde toda adoração ela deve ter como alvo central a promoção de sensações agradáveis ao homem, no ser humano, sendo expressamente inaceitável qualquer gesto que milite contra isso. Ou seja, o culto das igrejas hoje, ele está voltado para as emoções humanas, está voltado para aquilo que é sensitivo, para a sensibilidade, não para o que a palavra de Deus nos mostra. Esse é o princípio adotado nas igrejas dos nossos dias, nas igrejas modernas, da igreja dessa era moderna pela qual estamos vivendo, do pós-modernismo. Então não basta o homem ter conhecimento do seu dever de adorar a Deus, o Deus soberano. É também necessário saber como adorar esse Deus soberano. E nós vemos na Bíblia como adorar a este Deus soberano. Então, quais são os elementos que eu devo utilizar no culto público? O que devo utilizar no culto público? Nós vamos ver que os elementos do culto público, uma definição, são os meios usados pelo adorador para expressar o culto.
São formas e funções por meio das quais a recepção e a ação litúrgica se efetivam e, mediante sua cooperação orgânica, suscitam e expressam o evento cultual. O nosso culto aqui é o meio pelo qual o nosso culto aqui ele acontece, ele deve acontecer. Nós vemos no Antigo Testamento, na Bíblia, esses elementos do culto, mais ligados ao código sacerdotal. Nós vemos o tabernáculo e todos os móveis que continham um tabernáculo, que faziam parte do culto. Nós vemos isso nos sacrifícios que eram feitos a Deus com um animal perfeito, sem mancha nenhuma. Nós vemos também isso nos sacerdotes, as suas roupas, as estolas sacerdotais que eles tinham que vestir, as funções que eles desempenhavam no culto, as funções que eles desempenhavam no tabernáculo. Nós vemos isso nas festas, nas cerimônias religiosas que aconteciam no Antigo Testamento. Tabernáculo, Pentecostes, Páscoa. E nada disso podia ser ignorado, mas antes tinha que ser obedecido rigorosamente. Não se ignoravam isso, mas tinha que se obedecer rigorosamente isso. E aí nós vemos já no Novo Testamento, que o Novo Testamento ele não estabelece uma forma explícita. Mas nós podemos ver, por exemplo, no texto que nós lemos, Atos 2, versículo 42, que o ensino da palavra, a oração, a comunhão e a celebração da ceia eram elementos do culto apostólico. E devem ser elementos do nosso culto hoje, nosso culto cristão hoje. Quais são os elementos do culto público? Aí nós vamos ver aqui um quadrinho sobre os elementos do culto público. Quais são os elementos do culto público? Aí nós vamos ver no Catecismo de Heidelberg a importância da igreja, dizendo o seguinte: frequentar assiduamente a igreja. Por que eu frequento assiduamente a igreja? Porque lá eu ouço a palavra. Ouvo não existe. Ouço a palavra. Para ouvir a palavra. Para aprender da palavra de Deus. Para participar dos sacramentos. Para invocar publicamente ao Senhor. E para contribuir para as necessidades. Então nós vemos que o culto cristão, ele está voltado para isso. Para ouvir a palavra, para aprender da palavra, para participar dos sacramentos, para invocar ao Senhor, orações ao Senhor e para contribuir com necessidades. Então são estes princípios do nosso culto. O culto, o que eu devo fazer no culto, é o que está na Escritura. São atos e atitudes que devem estar pautados na Bíblia, na palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que obedecer a tudo aquilo que Deus diz na Bíblia sobre culto. E obedecer a isso que o Senhor diz a Deus. O Senhor Deus diz a nós pela palavra de Deus. Mateus vai dizer que nós não temos que adorar outro Deus. Quando Satanás estava lá tentando Jesus, não adorarás outro Deus, adorarás somente ao Senhor. E como que o Senhor quer ser adorado? Mediante a sua palavra. Então a nossa posição aqui, a posição das igrejas reformadas, é que o culto público, ele consta dos seguintes elementos: palavra de Deus. E aí nós vemos na leitura e a pregação da palavra de Deus, são duas formas em que a palavra de Deus ela se encontra no culto. O culto público ele deve ter cânticos. Aí nós vemos na palavra de Deus salmos, hinos, cânticos espirituais. Também tem que ter orações, sejam elas individuais ou coletivas. Também tem que ter ofertas, que aí expressam a fidelidade de Deus para conosco e nossa para com Deus. E também tem que ter os sacramentos, a ministração dos sacramentos, que são dois: batismo e santa ceia. Então é baseado nestes 5 princípios que nós vamos ver aqui, como que eles se encaixam no nosso culto e por que eles se encaixam no nosso culto. Começando pela Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus. E ela é o elemento mais importante do culto cristão. Por quê? Porque todo ato cristão de adoração é sustido pela palavra de Deus. Sem ela, o culto esvar-se-ia de sua substância e perderia totalmente o traço que o separa de um culto não cristão. Então nós temos o que separa um culto cristão de um culto não cristão:
a palavra de Deus. A palavra de Deus é que separa isso. Então a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o elemento mais importante do culto, e as verdades que são encontradas nela modelam o culto, modelam o ato do culto cristão, e também modelam o nosso comportamento como adorador, o nosso comportamento como cristão. A Bíblia, a palavra de Deus, ela ocupa um lugar central no culto, porque é através dela que Deus fala. É através da palavra de Deus que Deus fala ao nosso coração, que Deus fala à nossa vida. E o que seria do culto se ele não fosse pautado na palavra de Deus? Imaginações, invenções. Isso seria do culto, se ela não tivesse pautada na palavra de Deus. Então a Bíblia ela aparece no culto sob diversas formas. Nós podemos ver na leitura, seja ela individual, seja ela em conjunto, seja ela alternada. A Bíblia também aparece na pregação, é o central do culto, a pregação da palavra de Deus. Ela também aparece no canto, o canto congregacional, coral, conjunto, solos. Deve ser cantado a palavra de Deus. Também aparecem saudações e bênçãos pastorais. Eu gosto muito da bênção pastoral. Saio daqui renovado. O Senhor me abençoando. Me abençoou o culto todo. A bênção termina somente para poder dar aquele gás para a semana. João Calvino falando sobre culto, eu te indico ler sobre João Calvino e o culto. O culto na época de João Calvino. E João Calvino ele disse que Deus não aceita um culto que contraria a sua palavra, sendo as escrituras o elemento aferidor de toda a nossa adoração. Então não existe culto sem a palavra de Deus. Não existe culto sem a leitura, sem a pregação da palavra de Deus. Aí nós podemos ver agora um outro elemento do culto, que é a música. A música ela também se destaca como um elemento indispensável ao culto. Eu não estou aqui defendendo gênero musical. Eu tenho os meus gostos, você tem o seu. Mas nós temos que defender a música de uma forma bíblica. Algumas características da música que deve ser usada dentro da igreja. Como que a música ela deve ser usada dentro da igreja? E nós podemos ver algumas características. Ela deve expressar uma verdade bíblica, não uma verdade da nossa mente. Tem que estar pautada na palavra de Deus. A música também deve ser caracteristicamente devocional. Tem que tocar o nosso coração. Através da palavra de Deus, a música toca o nosso coração de uma maneira devocional. Ela também deve possuir uma boa forma literária. Nós vemos músicas hoje aí de vários jeitos sendo compostas. Mas a música no culto ela tem que possuir uma boa forma literária. Não deve ser cantada qualquer coisa. Tem que estar baseado na palavra de Deus, possuindo uma boa forma literária. Ela deve ter também um bom estilo musical. O ministro de louvor, eu sou ministro de louvor, ele não deve cantar aquilo que ele gosta, ou aquilo que lhe agrada, mas aquilo que vai edificar a igreja, e passa por um bom estilo musical. Eu gosto de rock, mas isso não significa que eu tenho que tocar rock todo culto aqui na igreja. É meu gosto. É meu gosto. Vai abençoar na igreja? Pode abençoar uma ou duas pessoas, mas não vai levar a igreja à adoração. Não vai levar a igreja àquela adoração completa, aquela adoração que emana da palavra de Deus. Não passa por isso. A música na igreja também ela tem que ser adaptada ao uso da congregação. Como eu disse, eu não devo cantar aquilo que eu gosto de cantar. Ou aquilo que está mais apropriado para eu cantar. Mas sim, fazer com que a igreja cante, fazer com que a igreja adore ao Senhor. Temos que usar a congregação. E a música também ela deve ser apropriada ao alcance da capacidade dos cantores. Tem que estar ao meu alcance. Eu não posso cantar aquilo que eu não sei. Eu não posso chegar a um tom que eu não consigo ir. Cantar a um tom que eu não consigo ir. Então, essas são algumas características da música. E nós vemos que a música é importante. Nas duas próximas lições, nós vamos estudar sobre música no Antigo Testamento e música no Novo Testamento. São lições
importantes para nós aprendermos aqui sobre a adoração. E a música, ela é um elemento indispensável no culto, indispensável, mas ela tem que estar baseada na palavra de Deus. E ela tem que ter algumas características dessas que eu listei aqui. Nós vemos na Bíblia, em Colossenses capítulo 3, no versículo 16, Paulo nos incentivando a cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. E qual era o propósito disso? A edificação mútua dos irmãos. É por isso que o louvor ele não tem que ser feito pensado somente no ministério de louvor, ou pensado somente no pastor, mas ele tem que ser pensado na igreja. Ele tem que levar a adoração mútua da igreja, a adoração mútua da congregação, e não somente de uma pessoa em particular. Outro elemento do culto, e também de suma importância, é a oração. O que é orar? Nós temos que orar sempre. E orar é cumprir uma ordem do Senhor. Orar sempre é cumprir uma ordem do Senhor. E isso também tem que estar no culto. A oração é o privilégio supremo dos cristãos, porque foi concedido por Deus. Eu estava vendo um pastor falar ontem, falando sobre a passagem de Mateus, onde Jesus, ele dá o ide para os seus apóstolos, e ele se colocou no lugar daqueles apóstolos, de um dos apóstolos. E ele falando, ele andou com Jesus, ele viu tudo que Jesus fez, ele viu Jesus morrer na cruz, ele viu Jesus ressuscitar na cruz, ele estava diante daquele cara, daquele homem que ressuscitou do túmulo, que falou com ele, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Qual que seria a minha reação? Eu ia na hora eu ia. Então, qual que é a nossa reação diante do pedido da fala de Jesus, para que nós orássemos sempre? O dever da oração tem que ser cumprir na hora. A oração é um privilégio concedido por Deus. Ele nos pede, e ela é indispensável ao cristão, que deve praticá-la de forma individual ou coletivamente. A oração, olha esse texto, a oração é, portanto, a autorização que Deus dá a que os filhos digam o que têm a dizer com referência aos assuntos a que eles dizem respeito. Então você não está sozinho na oração. Na oração, duas pessoas participam, uma fala, a outra ouve e responde. Então a oração não é algo vão. A oração, ela está sendo direcionada. Ela está sendo direcionada para Deus. E ela deve fazer parte do nosso culto, deve fazer parte do culto público. Porque a Bíblia, ela nos ensina que a oração faz parte tanto do culto particular, aquele que é feito na sua casa, no secreto. Você tem o seu secreto? Eu tenho o meu secreto. Mas também ela tem que ser feita no culto público, diante dos homens. Ela tem que ser feita a Deus, por meio de Jesus, em favor de todos os homens, liderança. Em favor daquela pessoa que você acha que é seu inimigo. Tem que ser feita orações em favor dessa pessoa. Em favor da nossa nação. Em favor da salvação dos homens, dirigidas a Deus por meio de Jesus. Mas elas também podem ser feitas em silêncio. Tem gente que não gosta de orar de forma audível. Tem gente que prefere o silêncio. Já tem gente que prefere falar, e falar alto. Tem gente que prefere orar de olho fechado, olho aberto, em pé, sentado, de joelho. O importante é que ela seja feita. E que ela esteja inserida no nosso culto público. Ofertório. Chegamos aqui a mais um elemento do nosso culto público. E aí é um elemento até que deve ser colocado em prática por nós. O ofertório, os dízimos, as ofertas. O ato de ofertar ou contribuir faz parte do culto. E vem cá, é uma área difícil, não é? Pessoas dizem que o último lugar a ser convertido no homem é o bolso.
Não deveria ser assim. Principalmente agora nesse tempo, nós não temos como vir aqui na igreja colocar o nosso dízimo, a nossa oferta no altar do Senhor. Isso quer dizer que eu não tenho que fazer isso? Não. Tem outras formas para se fazer isso. Tem que fazer parte do culto, tem que fazer parte da nossa vida, os dízimos e as ofertas. Nós vemos na Bíblia que ofertar sempre foi um elemento integrante da adoração, sempre foi um elemento integrante do culto a Deus. Por quê? Porque expressa a fidelidade de Deus para conosco e nossa para com Deus. Então, o que é o dízimo? O que é a oferta? O dízimo é algo voluntário. Nós aqui na igreja não te obrigamos a dar dízimo. É algo voluntário. Mas o dízimo, ele mostra algumas coisas do seu relacionamento com Deus. Mostra sim. O dízimo também é uma expressão de reconhecimento e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é e o que Ele proporciona a cada um de nós. Está vendo como que mostra? É algo voluntário. Mas se eu não entrego o dízimo, se eu não dou oferta, está havendo falha de comunicação no relacionamento entre eu e Deus. Está havendo. Não estou reconhecendo a gratidão de Deus. Sabe qual é a linguagem que a Bíblia usa para quem não dá dízimos e ofertas? Ladrão. Ladrão. Um pastor amigo meu, conversando com ele sobre essa temática, ele me disse o seguinte: Roninho, os ímpios, eles dão dízimo, sabia? Eles guardam 10% da sua renda para obras sociais. E fazem isso com fidelidade, com outro propósito. E nós, cristãos, queremos guardar o dízimo para nós. Queremos usar o dízimo e a oferta para a gente usar da forma que a gente quer. Se os ímpios têm esse princípio, por que os crentes não têm? Dízimo é real. Dízimo é um princípio eterno, um princípio vivo. Hoje se mudou o método, mas o princípio é eterno, o princípio é o mesmo. Dízimo também é um ato de louvor ao Senhor. Eu trago meu dízimo e a minha oferta à frente, eu estou louvando ao Senhor. Porque expressa tudo que devemos a Ele, tudo que temos é dele, não é nosso. 10% nós devolvemos, mesmo assim os 90% não é nosso, nós administramos, nós não somos donos, somos administradores. Dízimo também é uma expressão de fé, por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Ele nos tem dado o necessário para a nossa vida e continuará a dar daqui para frente. Não importa a pandemia, não importa como está a sua saúde, o Senhor é fiel e Ele dá. E Ele expressa a sua fidelidade. E nós temos que expressar a nossa fidelidade para com Deus também. Saudoso pastor presbiteriano Boanerges Ribeiro, ele disse o seguinte: ninguém se iluda, o reino de Deus não se edifica com dinheiro, mas com pessoas. Após o novo nascimento, contudo, não devemos deixar de dar o dízimo. Não é a igreja que precisa de dinheiro, como às vezes dizemos. Nós é que precisamos trazer dinheiro à igreja. O nosso progresso espiritual depende disso. Olha só, cada vez que eu trago meu dízimo, eu trago minha oferta, é como se eu estivesse criando um músculo dentro de mim. E esse músculo ele está crescendo a cada dia que eu deposito meu dízimo, cada dia que eu dou minha oferta, o meu músculo vai crescendo. Negligenciar o dízimo, negligenciar a oferta, o que eu faço com o meu músculo? Eu atrofio o músculo. Não há mais músculo. Eu atrofio a minha vida espiritual quando eu não obedeço esse princípio do Senhor, o princípio dos dízimos e das ofertas. Há progresso dos dízimos e das ofertas. Eu não estou falando aqui que você dando dízimo e oferta, você vai ter uma casa luxuosa, vai ter carro na garagem, carro de não sei quantos mil. Não, mas há um progresso espiritual no dízimo e na oferta. E o último elemento do culto cristão são os sacramentos. O que significa a palavra sacramento? Ela tem basicamente 3 significados. O primeiro delas,
um depósito financeiro feito em juízo entre as partes litigantes, entre duas partes. Mas a palavra sacramento, ou sacramento no latim, ela também significa aquilo que era separado como santo. Nós somos separados. Os sacramentos também têm esse significado. Também tem o significado de um juramento que os soldados prestavam ao seu comandante, envolvendo as obrigações decorrentes deste compromisso. Então, esses são os três principais significados da palavra sacramento. E a nossa confissão de Westminster, muito bem elaborada, ela diz o seguinte: os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça. Nós estudamos o que é pacto da graça. Imediatamente instituídos por Deus. Para quê? Para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele. Bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. E solenemente obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo. Então, quando você lembrar de sacramento, você lembra. Sinal. Sinal e selo do pacto da graça. O sinal visível da graça invisível. Essa é uma definição básica de sacramento. A nossa confissão de Westminster, ela é muito bem elaborada, nos dá essa definição. Então, o sacramento, ele deve ser para nós o quê? Um testemunho da boa vontade de Deus para conosco. Um testemunho disso. E os dois sacramentos que o Senhor Jesus escolheu deixar para o seu povo é o batismo e a ceia do Senhor. Na ceia, batismo e a ceia do Senhor, ambos celebrados publicamente e administrados somente pelos pastores ordenados. Nós estamos passando por um tempo aqui em que nós não estamos fazendo ceia, porque entendemos não ser viável. Nós entendemos ferir um princípio regulador do culto. Nós entendemos ferir a administração da ceia, como que ela deve ser, baseado na palavra de Deus, baseado não na nossa ideia, na palavra de Deus. Na ceia, no sacramento da ceia, nós temos uma exortação a viver o que? De forma santa, a nos santificar, a manter a caridade e amor fraternal entre os irmãos. Na ceia, nós testemunhamos da morte e ressurreição do Senhor Jesus. E nós temos que fazer isso, como ele diz, até que ele venha. Até a volta do nosso Senhor Jesus. Então nós fazemos isso na ceia. Nós fazemos isso na ceia do Senhor. Já no batismo, nós publicamos a nossa fé, de forma que a nossa vida agora está ligada à vida de Cristo e à vida da comunidade. Esses dois batismos são sinais de crescimento da igreja. Sinal de crescimento da igreja. Eu participei de uma reunião online essa semana com mais de 80 pastores. E lá foi dito que um pastor, só um pastor, está fazendo uma sala de discipulado com mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas para serem batizadas. Mais de 100 pessoas para serem inseridas na comunhão da ceia. Olha que bênção. Os sacramentos indicam sinal de crescimento da igreja. Então, para nós concluirmos, nós vimos aqui os elementos do culto cristão. Bíblia, música, oração, ofertas e administração dos sacramentos. O que é que nós podemos concluir desse estudo? É que no intuito de sermos criativos, do homem ser criativo, muitos pastores têm introduzido práticas contrárias à palavra de Deus no culto público. Introduzido, inventado, nada baseado na palavra de Deus. E qual que é o argumento que eles usam? É que o culto sempre deve ser atraente para agradar as pessoas. O culto ele tem que agradar a Deus. A pregação tem que agradar a Deus. O louvor tem que agradar a Deus e não as pessoas. O princípio regulador do culto nos mostra isso. E o ponto importante que nós temos que entender aqui, e que não deve ser esquecido, é esse: que o culto é agradável a Deus. Tem que ser oferecido a Deus. E tem que ser feito de acordo com o que Ele está nos pedindo. E não baseado na nossa mente, mas baseado na palavra de Deus. Então nós podemos entender aqui neste estudo que a adoração cristã
não está baseada na imaginação humana. Adorar a Deus fora da Bíblia é aventura e idolatria. Nós gostamos de criar ídolos no nosso coração. E toda adoração que não está baseada na palavra de Deus, ela cria ídolos. Ela cria ídolos no coração. Então, a adoração cristã, ela nasce da palavra de Deus. E ela exige de nós um coração reto, um coração contrito, quebrantado, e um amor integral. Assim o nosso culto vai ser um culto que agrada a Deus. O nosso culto ele tem que ser baseado na palavra de Deus, não na nossa mente. Um culto baseado na nossa mente é invenção, turismo, idolatria. Um culto na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, é fidelidade, é bênção, é adoração verdadeira.